Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal Biorevisando. Me chamo professor Vitor e hoje nós iremos falar características gerais do reino protista, mais precisamente dos protozoários. Pessoal, o reino protista ele tem como seus representantes protozoários e algas. Só que a nossa aula aqui hoje é especificamente somente dos protozoários. Vamos aqui de características gerais dos protozoários. Todos os protozoários são seres unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula. Mas quando falamos em algas, nós temos algas unicelulares e pluricelulares, ok? Todos são eucariontes, ou seja, tem o seu núcleo organizado devido à presença de carioteca. Os protozoários são heterótrofos, ou seja, não sintetizam o próprio alimento. No caso das algas, elas são autótrofos, mas estamos falando somente de protozoários. São seres unicelulares, eucariontes, heterótrofos, podem ser parasitas ou podem ser de vida livre. Alguns desses protozoários, principalmente de água doce, eles possuem um tipo de vacuolo que eu chamo de vacuolo pulsátil ou contrátil. Existem alguns tipos de classificação dos protozoários, mas como é aula de fundamental e médio, nós vamos falar a respeito da classificação, a partir da locomoção. Então, os protozoários são classificados de acordo com que eles se locomovem. Eles são classificados em 4 grupos. Nós temos os risópodes ou sarcodíneos, que eu posso chamar também de sarcodínia, que eu tenho aqui no caso os representantes, as amebas. O segundo grupo são os flagelados, ou posso chamar de mastigófora ou zoomastigófora, e eu tenho aqui alguns representantes. Eu tenho o tripanossoma. O terceiro grupo é os esporozoários, ou os esporozoa, que aqui no caso eu posso citar um exemplo. O plasmódio. E por último, os ciliados, que eu posso citar como exemplo aqui. Os paramécios. Então, nos 4 grupos, os risópodes ou sarcodíneos, que são as amebas. Aqui é um exemplo dos risópodes. Os flagelados, que tem o tripanossoma, a giardia, as triconíferas, os tricomonas, a leishmania. Os esporozoários, que é o plasmódio. Os ciliados, que é os paramécios. Os protozoários, eles também podem ser simbiontes. Eles podem parasitar um organismo, causando doenças, entre as mais comuns a giardíase, a doença de Chagas, a leishmaniose, a amebíase, malária, tricomoníase, também tem a toxoplasmose, a doença do sono, entre outras. A reprodução dos protozoários se dá por 2 formas, sexuada e assexuada, ou seja, conjugação na sexuada e bipartição na assexuada. Mas vamos entender melhor como é que funciona. Por exemplo, pessoal, os risópodes. Os risópodes, como eu falei para vocês, eu tenho como representante as amebas. Como é que as amebas se locomovem? Elas se locomovem através de pseudópodes. O que são pseudópodes? São falsas projeções. Pseudo é falso, podes é pés. O que é que acontece? A ameba projeta seu citoplasma e depois joga o corpo. Projeta o citoplasma e joga o corpo. Entre os exemplos mais comuns, nós temos as amebas de água doce, que eu chamo de ameba proteus. Nós temos as amebas mutualísticas, que eu chamo de Entamoeba cólix. E nós temos também as amebas que causam doenças.
Entamoeba histolítica é um tipo de ameba que causa a amebíase, que é um problema no trato intestinal. Os flagelados, como representante, eles se locomovem através de um flagelo, esse tipo de cauda, que nós temos como representante o Trypanosoma, que causa, no caso, o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Nós temos a giardia, que causa a giardíase. Nós temos as triconinfas, que são tipos de protozoários que vão estar dentro dos cupins, no organismo do cupim, que vai auxiliar no processo de digestão. Então, é um tipo de simbionte. Nós temos as triconomas vaginalis, que causa a tricomoníase, que é um tipo de doença sexualmente transmissível. E nós temos a leishmania, que causa a leishmaniose. Nos ciliados, nós temos aqui como representante os paramécios. Os paramécios são chamados de ciliados porque justamente apresentam cílios no seu envoltório. E das suas estruturas aqui no paramécio, como eu falei no início da aula, eles vão apresentar um tipo de vacuolo contrátil ou pulsátil, que vai ajudar na regulação osmótica da célula do protozoário. Ele também vai apresentar um macronúcleo e também um micronúcleo. O micronúcleo vai estar relacionado com a reprodução deles, que nós vamos falar daqui a pouco. Por último, nós temos aqui os esporozoários. Os esporozoários, eles não apresentam estruturas locomotoras. E no caso mais comum dos protozoários, nós temos o Plasmodium. Eles vão apresentar a questão da doença da malária. Por não apresentar estruturas locomotoras, eles vão se envolver através da circulação do sangue. Nós temos também alguns tipos de protozoários esporozoários que não são parasitas. Nós temos aqui os radiozoários, os heliozoários e os foraminíferos. Eles são estruturas que compõem o zooplâncton. Os radiolozoários e heliozoários, eles são actinópodes. Tem a sua estrutura composta por cálcio, assim como os foraminíferos. E os foraminíferos, um fato interessante, que ele também tem a sua estrutura composta por sílica e que a sua composição ajuda a formar rochas sedimentares. Então, especialistas dizem que onde há foraminíferos, também há presença de petróleo. Sobre a reprodução dos protozoários, pessoal, como eu falei no início da aula, nós temos a reprodução assexuada por bipartição. Aqui nós temos o exemplo de uma ameba, a qual ela duplica o seu macronúcleo e vai formar duas novas amebas. Ou seja, lembrando que na reprodução assexuada não há variabilidade genética. A nova espécie que é formada é exatamente idêntica à original. Já na reprodução por conjugação, é um fato muito interessante. Por quê? Não vai aumentar o número de espécies do protozoário, mas o interessante é que vai haver variabilidade genética. Por exemplo, aqui nós temos dois paramécios. A região maior é o macronúcleo e a região menor é o micronúcleo. Ao se aproximar, os protozoários, no caso aqui nós temos duas células diploide, que vai começar a sofrer divisão celular por meiose. Ou seja, o micronúcleo de cada protozoário vai formar 4 novos micronúcleos. Ok? Desses 4 novos micronúcleos, nós temos células haploides. O que é que vai acontecer nesse processo de conjugação? Os dois protozoários, eles, ao eliminar 3 células das 4 que eles vão formar da origem novamente a 2 novos micronúcleos.
O que é que vai acontecer na formação desse novo micronúcleo? Eles vão se comunicar por uma ponte citoplasmática e nessa comunicação eles vão trocar micronúcleos. Ou seja, o protozoário de azul, o protozoário de vermelho, agora eles têm um micronúcleo de cada. O que é que vai acontecer? O macronúcleo vai se degenerar. E o que é que vai acontecer em seguida? Os protozoários irão se separar. E esse micronúcleo, o seu macronúcleo vai estar degenerado. E esse micronúcleo vai sofrer várias divisões celulares, totalizando 8 novos micronúcleos. Desses 8 micronúcleos, 4 vão se degenerar. E desses 4 que ficaram, 2 irão se degenerar. E ele vai ter 2 micronúcleos. O que é que vai acontecer? Esse micronúcleo ficará fixo aqui nessa região. E o outro micronúcleo, ele irá sofrer algumas modificações e formará uma nova estrutura de macronúcleo. Ou seja, em seguida, o novo paramécio está aqui formado, mas com uma outra variabilidade genética, ou seja, a mesma quantidade de protozoários, mas com a variabilidade genética mais eficaz. Por isso que alguns cientistas costumam dizer que a conjugação não é um tipo de reprodução, porque não vai aumentar a espécie, e sim a variabilidade genética entre elas. Finalizando, recapitulando, as amebas, que é os rizóptes, possuem pseudópodes, falsas projeções. Os flagelados, que no caso é o Trypanosoma, Giardia, as triconinfos, triconomas e a leishmania, eles vão ter um flagelo. Os ciliados vão se locomover através de cílios, que é um exemplo do paramécio. Os esporozoários, ou posso chamar de apicomplexo, um exemplo plasmódio, eles não se locomovem. E essa classificação é de acordo com as suas características locomotoras. Se você gostou da nossa aula, deixe seu comentário, curta e compartilhe.